é bom demais estarmos juntos, amém? Nesse momento nós separamos para meditarmos na palavra de Deus com você. É o momento escolhido para juntos aprendermos aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Aquilo que Deus tem como orientação para as nossas vidas. Nós sabemos, irmãos, que somos pessoas que foram separadas por Deus para vivermos uma realidade que destoa profundamente da realidade deste mundo. A palavra de Deus nos diz que nós somos chamados para sermos separados, santos. E esse viver em santidade, irmãos, é uma decorrência de nossa comunhão com Deus. É preciso que adentre os nossos corações que há uma necessidade premente, uma necessidade urgente, que nos leva a cada dia mais vivermos em comum acordo com a vontade do Pai, para que desta forma, irmãos, possamos experimentar também a presença de Deus na nossa vida. Nós sabemos que a nossa orientação, a nossa direção, aquilo que nós precisamos conhecer a respeito de Deus, ela nos é dada pela palavra, nos é dada pela Bíblia. E a cada instante que passa, irmãos, precisamos assemelharmos à vontade do Senhor. Refletir em nossas vidas a presença daquele que pagou o preço de sangue, para que nós tivéssemos a oportunidade de nos assemelharmos a Ele. Claro, estamos falando de Cristo Jesus. E quando nós, irmãos, temos este desejo no coração, quando nós temos essa aspiração no coração, nós vamos procurar cada dia mais conhecer o Senhor, para que a nossa intimidade, para que a nossa comunhão com Ele também venha crescer, venha alcançar um patamar, venha alcançar uma estatura que venha nos colocar junto a Cristo Jesus. Quando eu quero conhecer Deus, quando eu quero saber quem é o Senhor, eu preciso ir para a fonte, a única fonte que pode nos trazer estas orientações de uma forma clara e correta. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e nela não contém erros, nela não contém equívocos, ela é a fonte de água límpidas, fonte de água na qual nós podemos beber, saciar nossa sede espiritual e nos enchermos de conhecimento para estarmos cada dia mais segundo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E esta mesma palavra nos ensina, irmãos, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esta é uma orientação que o apóstolo Paulo deixou a Timóteo e ela é extremamente atual. Ela traz à tona uma realidade que temos visto em nossos dias contemporâneos, cada dia mais intensa, cada dia mais presente na vida da sociedade chamada cristã evangélica. Eu quero falar para você, amado, você, amada, que me ouve, que nós precisamos trazer à luz da Bíblia tudo aquilo que nós ouvimos, trazer à luz da palavra de Deus tudo aquilo que temos aprendido, para que, conferindo com a Bíblia, possamos aceitar aquilo que nos é falado, aquilo que nos é dado como orientação. Eu não posso usar de uma extrema boa fé e aceitar tudo aquilo que é falado de forma passiva, sem que faça uma conferência na palavra de Deus. Os apóstolos, quando visitavam Bereia, eles ali conferiam as palavras dos apóstolos, procuravam na Bíblia para ver se eles estavam falando de acordo com aquilo que as Sagradas Escrituras traziam. Foram pessoas sábias que não se deixaram enganar, que não se deixaram levar por uma palavra vã, mas procuravam comparar todas as palavras com a palavra de Deus.
Mas, irmãos, nesses últimos tempos nós temos visto que a igreja tem formado pessoas que não mais procuram ler a palavra de Deus. Nós não podemos generalizar, mas a igreja, um grande número, não mais exige que aqueles que a frequentam leiam a palavra de Deus, conheçam a palavra de Deus, e raramente oferece verdadeiramente um alimento que está de acordo com aquilo que a Bíblia diz. E este ensino e esta orientação que está deturpada, esta orientação que foge à vontade do Senhor, cada dia fica mais intensa na vida das pessoas. Até porque ler a palavra de Deus não é tão bom assim, não é, irmãos? É um livro que não tem gravura, não tem fotos, não tem figura. Alguns acham enfadonho a sua leitura. E quando a igreja não exige que as pessoas se aprofundem no conhecimento da palavra, isso é tirar um peso do ombro de muitos. Infelizmente, muitos não gostam de ler a palavra de Deus, acham que apenas ouvir aquilo que é ministrado, apenas ouvir a palavra daqueles que são os ministros que ali pregam é o suficiente. Mas a própria Bíblia traz uma recomendação e diz: errais por não conhecerdes as sagradas Escrituras. E muitos estão errando o caminho, irmãos. Muitos estão andando em areia movediça porque não procuram conhecer a Bíblia. Não procuro conhecer aquilo que a Bíblia realmente traz como verdade, verdade inquestionável. E nesses tempos, irmãos, em que o evangelho cristocêntrico está sendo aposentado, e se levanta uma série de evangelhos, geralmente evangelhos destituídos da presença de Cristo Jesus, fica cada vez mais difícil as pessoas que não leem a palavra do Senhor receberem um discernimento e entenderem aquilo que é correto e aquilo que não é correto, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Porque só é possível que haja esse discernimento verdadeiro, claro, quando você conhece a palavra, quando você medita na palavra. E você que está ouvindo essa palavra, se porventura, meu irmão, você não conhece a palavra do Senhor, se você não tem estudado, não tem lido a palavra, deixado o Espírito Santo de Deus edificar a tua vida, eu quero dizer que tu és um campo fértil, no qual pode ser plantado toda sorte de sementes. E infelizmente, irmãos, nós temos visto que sementes de ervas daninhas estão sendo semeadas em campos férteis, onde deveria ser plantado apenas o trigo, vemos que entra também o joio. As plantas, quando nascem, são muito parecidas. Fica difícil que você possa saber qual é o trigo e qual é o joio, mas é isto que a palavra de Deus lhe dá conhecimento e discernimento para que você saiba o que provém e o que não provém, o que é o falso e o que é verdadeiro, o que é trigo e o que é o joio. Se você quer ter verdadeiramente comunhão com Deus, crescer na presença do Senhor, o primeiro passo que você precisa dar nesse conhecimento é comer a palavra do Senhor. Lembre-se, errais por não conhecerdes as Escrituras sagradas. Queres conhecer Deus? Queres ser segundo o coração do Senhor? Tem que ler a palavra. Mas voltando ao nosso texto, voltando ao texto de Paulo, a palavra de Paulo para o Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Irmãos, esses últimos tempos com certeza são os dias atuais e os que virão por aí, com certeza. E nós temos visto uma proliferação de engano dentro das igrejas. São tempos terríveis, irmãos, tempos sangrentos espiritualmente falando.
em que o sangue de inocentes são derramados porque estão abandonando a fé em Deus, abandonando a fé no Senhor, porque estão sendo enganados de uma forma assustadora pelas trevas. Diz a palavra, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Oh, meu Deus, misericórdia! Quantas pessoas estão vivendo hoje um evangelho destituído da presença do Senhor? Estão em igrejas destituídas da presença de Cristo? Estão muitas vezes pregando uma palavra que você não encontra um suporte bíblico? Estão vivendo segundo o seu próprio entendimento? Se deixam levar por filosofias? Se deixam levar por palavras vãs, palavras vazias? Tudo isso, irmãos, temos contemplado nesses últimos tempos. Temos contemplado de forma assustadora nesses últimos tempos. São dias extremamente difíceis. Meu Deus, misericórdia. O apóstolo Paulo diz, eles darão atenção a espíritos enganadores. Hoje, irmãos, o que há de pessoas que estão sendo ministradas por espíritos enganadores? Oh, meu Deus, misericórdia. Tem outro texto bíblico que diz que os ministros de Satanás se assemelhariam aos ministros de justiça, ou seja, seriam extremamente semelhantes, parecidos com aqueles que ministram o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E isso temos visto nesses últimos tempos. Eu quero afirmar para você, minha irmã, meu irmão, que a mensagem que Satanás há de trazer à tona, ela será muito semelhante, parecida demais com a mensagem de Cristo Jesus. Mas eu não estou falando de religião não cristã evangélica, não, de forma alguma. Estou falando para você com aquelas que carregam o título de evangélicas. São nessas em que o inimigo há de agir poderosamente, o capeta há de manifestar-se poderosamente, porque são nestas igrejas, neste ramo do cristianismo, em que a verdade é pregada, meu amado. E é esta verdade que é alvo do capeta, porque o cão não quer nem saber o que ocorre lá nas religiões não cristãs, ou fora do cristianismo evangélico. Ele não tem muito interesse porque já está sob o domínio dele. Mas a igreja que se levanta como voz de Deus, o ramo do cristianismo que se levanta como voz ativa de Deus, que é o cristianismo evangélico, este precisa ser calado, este precisa ser sufocado, e nós sabemos que no decorrer da história, de muitas formas o inimigo agiu, de muitas formas o inimigo tentou calar aqueles que são servos do Senhor. O apóstolo Paulo já advertia 2000 anos atrás, e é o que temos visto hoje. São os espíritos enganadores que se levantam assustadoramente para que os corações que estão vazios de Cristo Jesus sejam tomados por esses espíritos, sejam doutrinados por esses espíritos, sejam levados ao engano por esses espíritos imundos e um evangelho deficiente, um evangelho mentiroso, um evangelho destituído da palavra, um evangelho destituído do Espírito Santo, um evangelho destituído da presença de Cristo Jesus, um evangelho que não leva o homem ao arrependimento, que não convence o homem do pecado, da necessidade de uma vida nova. É este evangelho que tem sido ministrado, que procede do coração de muitos pregadores em nossos dias, porque são dados por espíritos imundos, são levados pelo engano, e é o espírito de engano quem tem feito a grande festa em nossos dias. Irmãos, quando a Bíblia diz sobre espírito de engano, não é que esses espíritos imundos vão se manifestar de uma forma muito doida, digamos assim, muito louca. Vão se manifestar de uma forma que, ao vermos, vamos logo falar, aquele é o espírito de engano. Não, de forma alguma, irmãos. Para que as pessoas sejam enganadas, para que aqueles que são servos de Deus, para que os seguidores de Cristo possam ser enganados, eles precisam oferecer algo que seja muito próximo da verdade. E é isso que nós temos visto, amados.
quantos pregadores que estão ministrando uma palavra que até parece verdadeira. Há aqueles que não conhecem a palavra ou aqueles que conhecem muito pouco, eles conseguem aceitar como sendo de Deus. São pessoas facilmente enganáveis porque não procuram conhecer a palavra. E nós que somos pessoas que são levantadas pelo Senhor para uma vida santa, uma vida reta, precisamos estar atentos para esses últimos tempos. E o objetivo desta palavra é exatamente esta. É fazer com que você tenha os teus olhos abertos para a verdade espiritual dos últimos tempos. É para que você, meu querido, minha irmã muito preciosa, analise a palavra, mas que você vá usar como parâmetro, não aquilo que Joaquim falou, o Antônio falou, o Manuel, a Antônia, a Marlene, enfim, outra pessoa qualquer tenha falado, mas que você vá usar como parâmetro para a conferência das verdades de Deus, a palavra, a Bíblia, porque esta é fonte de vida, é fonte de princípios que são imutáveis pelos séculos dos séculos. E quando você traz à luz da palavra algumas das ministrações de muitas igrejas que estão atuantes em nossos dias, nós vamos nos assustar, irmãos. São inserções de práticas colhidas no paganismo, em religiões adversas à verdade de Deus, e que são inseridas ali no contexto, recebe toda uma reforma, uma adequação, e passa a ser prática dentro da igreja, da congregação. E essas práticas, irmãos, esses costumes, eles levam as pessoas a tirar os olhos de Cristo Jesus e a colocar os seus olhos em objetos, em pessoas, em fixar sua fé não em Cristo Jesus, mas sim em situações, em práticas, em outras coisas como ícones, como lembranças, enfim, irmãos, coisas que não estão de acordo com os princípios bíblicos ou foge do contexto da palavra. Até vemos alguns exemplos na Bíblia, exemplos de algumas situações que foram muito particulares. Mas nós não podemos trazer algumas situações particulares para o nosso contexto de vida, amados. Isso é pensar um texto, é tirar da palavra um texto que foge do contexto da palavra. E é preciso cuidado com isso. É onde entra, irmãos, os espíritos de engano, os espíritos enganadores, porque eles vão lá e levam as pessoas a entender que aquilo é uma verdade, e as pessoas se amarram, se aprisionam àquela situação, vivem aquela situação, se dão àquela situação e esquecem de Cristo Jesus. Se esquecem que Cristo Jesus é aquele que nos salvou, é aquele que nos restaurou, aquele que nos lavou do pecado e exige de nós que vivamos em santidade, que vivamos de acordo com a sua vontade. A você que me ouve, irmão muito precioso, minha irmãzinha muito amada, oh Santo Deus. Talvez nesse momento você fale, será que eu estou dando ouvidos a espíritos de engano? Será que estou dando ouvidos a espírito de engano, a espíritos enganadores? Eu quero falar para você que a santidade não caiu de moda. A santidade não saiu, não aposentou, não saiu da ativa. A santidade continua sendo um dos pilares da verdadeira religião, a religião de Cristo Jesus. A santidade continua sendo, irmãos, um dos pilares para aqueles que querem ter proximidade com Deus. Se você tem vivido, irmão precioso, oh meu querido, se você tem vivido, amado, uma realidade de pecado, uma realidade que o afasta da presença do Senhor. No entanto, você se acha abençoado, você se acha de bem com Deus, você se acha em comunhão com o Senhor, mesmo estando vivendo em pecado. Ah, Elisa Oliveira, mas eu sou ofertante na casa do Senhor, eu sou dizimista. Ah, porque eu dizimei para tal coisa, eu ofertei para tal situação. Ah, porque fulano de tal disse que eu sou abençoado. Ah, porque houve uma revelação dizendo que eu sou de Deus. Ah,
falar isso ou aquilo, como é muito comum nós vermos, eu quero dizer para você, se você está em pecado, a tua situação, meu querido, mesmo sendo tudo isto que eu citei e outras coisas mais, talvez um líder, um obreiro, um pregador, um levita, presbítero, diácono e vai por aí, mesmo você exercendo esses cargos, não o habilita a herdar a glória de Deus. Porque para que você herde a glória do Senhor, para que você tenha acesso à glória do Senhor, só através de uma vida santa, pautada nos princípios do Senhor. Não se esqueça, irmãos, a Bíblia já afirma de forma clara que o pecado causa separação entre Deus e o homem. E afirma ainda, o salário do pecado, o salário, a recompensa do pecado é a morte, e essa morte com certeza é espiritual. Então eu quero dizer para você, você que me ouve, você tem sido ministrado na igreja, você tem recebido só bênção na tua existência, só palavra de bênção, até algumas bajulações. Mas se você está vivendo em pecado, seja qual for a espécie de pecado, se você estiver frutificando na carne, seja qual for o fruto da carne, isto te faz separado de Deus. E eu quero afirmar para você de forma clara, aqueles que estão afastados de Deus não são amigos do Senhor. O Espírito Santo de Deus não vai chegar para você e trazer à tona, através de profecias, enfim, um monte de palavras boas, de promessas boas, enfim, essas coisas todas. Se você é inimigo dele, não há essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Você que é tomado, por exemplo, em profecia, visão, fala línguas estranhas, entre outras coisas mais, mas a tua vida está em pecado. Se você vive em pecado, se a santidade não faz parte do teu cotidiano, eu posso afirmar para você, você está dando lugar a espíritos de engano na tua existência. E você está sendo enganado pelo diabo. Porque o pecado na tua vida, ele tira o acesso de Deus e abre o acesso para o mundo espiritual das trevas. E o mundo espiritual das trevas é habitado por uma série de demônios, e como diz a palavra, terríveis. A Bíblia define demônio como espírito imundo, muito astuto, que se opõe a Deus e ataca as pessoas com todo tipo de males. Esta é a verdade a respeito do demônio. São espíritos imundos, são astutos, opositores de Deus e que atacam as pessoas com todo tipo de males. Preste atenção, meu amado. Portanto, é impossível você estar em pecado e estar de bem com Deus. É impossível você estar vivendo no pecado e estar recebendo do Senhor. E Paulo continua dizendo para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Essa última parte, irmãos, ultimamente tem se tornado uma realidade. E nós temos visto através da televisão, através da mídia chamada evangélica, muitos comentários, notícias a respeito disso aí. É comum, irmãos, nós vermos na televisão um endemoniado, uma pessoa que está endemoniada, uma pessoa que está ali diante de um sacerdote, e o sacerdote subjuga o demônio e passa a entrevistar o demônio. Você já viu isso? Eu já vi diversas vezes na televisão. As pessoas ali, o pastor, o bispo, sei lá quem, eles passam a entrevistar o demônio como que se o demônio tivesse a obrigação de falar a verdade. Eis aí outro engano. As pessoas já estão confiando no demônio, irmãos. Gente do céu, que coisa terrível, não é? Hoje temos visto pastores que confiam em demônios e perguntam ao demônio uma série de situações, e o demônio, claro, não se faz de rogado, ele responde do seu jeito, da forma que será benefício para ele próprio, e
muitos acreditam, muitos aceitam aquela palavra como verdadeira, e o demônio vai ali ensinando as pessoas, e as pessoas cada dia mais confiam na palavra do diabo, em detrimento da palavra de Deus, que diz que o demônio, que Satanás é o pai da mentira, impossível que dele venha verdades. E quantas vezes, irmãos, o diabo tem usado a televisão, tem usado o rádio, uma mídia maciça para falar a crentaiada, para falar aos cristãos evangélicos, e os cristãos evangélicos param, ouvem aquilo e acham que é por ali mesmo. Quantas vezes o demônio que afirma que fulano de tal é servidor dele, que tal prática ele não gosta, que o inferno é de uma forma, que Jesus Cristo é de outra forma. São tantos os ensinamentos que o demônio hoje tem passado para as pessoas, e sabe onde, amado? Sabe onde? Dentro das igrejas. Aí você fala, mas o capeta não pode entrar na igreja. Claro que pode. Ele só precisa de um corpo que esteja aberto para ele. Ele entra em qualquer lugar. Dentro das igrejas, o demônio tem entrado e tem recebido lugar de honra. Levam o cara, leva o capeta, leva o demônio lá para o altar, lá para a frente da igreja, diante das câmaras, diante daqueles que estão assistindo a TV, diante daquela audiência que está ali, diante de todos que estão na igreja. O capeta faz a festa e fala o que acha melhor e leva as pessoas ao engano de uma forma intensa, de uma forma poderosa. E as pessoas hoje estão aí, amados, de bem com o capeta. São inimigos, em parte, mas quando o demônio fala, é verdade incontestável, verdade incontestável. Isso é dar voz ao demônio. Isso é atender a espíritos imundos. Isto é receber ensinamentos que vêm direto do inferno. Sabe o que está acontecendo, amados? Errais por não conhecerdes as Escrituras. Textos como estes não são ensinados, por quê? Porque tiraria o direito de Satanás falar dentro da igreja. Porque o pastor ensinaria, pregaria um texto desse, se ele faz uso, ou quer fazer uso, dos demônios como ensinadores dentro da sua igreja. E fica ali torcendo, opa, que caia um endemoniado, para que nós possamos entrevistar o demônio, entrevistar Satanás. E Satanás, irmãos, tem sido cada dia mais honrado e glorificado nessa situação toda. Mesmo que, ao final da entrevista, ali o sacerdote dê uma voz de autoridade e expulsa, entre aspas, o demônio. Mas com que autoridade esse sacerdote está expulsando se ele está contrariando os princípios da palavra? Qual é a autoridade, irmãos? Nós só podemos receber a autoridade do Senhor quando nós estamos totalmente dentro da Bíblia, sem brechas. Ou vocês acham que Satanás nasceu ontem? Que Satanás não sabe quais são seus direitos? Ah, Satanás é bobinho. Paulo já dizia, o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. E muitas vezes, irmãos, as pessoas estão achando que Satanás é muito bobinho, não sabe de nada, não sabe ensinar as pessoas, não sabe como dominar. E este é o grande erro. A palavra de Deus apresenta-nos Satanás como um ser extremamente sábio, extremamente astuto, terrível, ruim, grande em poder. Muito poderoso, extremamente poderoso. As pessoas estão perdendo essa verdade, irmãos. Elas não estão observando o que a Bíblia ensina a respeito dos espíritos imundos. E se deixam enganar por eles. Não vivem segundo os princípios de Deus, não pregam segundo os princípios de Deus, estão totalmente fora da vontade do Senhor e são enganados por Satanás, porque Satanás se faz de bobinho. Ele se faz ali de pobre coitado. E a igreja vibra, e a igreja vibra, e a igreja vibra.
E a igreja perde cada dia mais o contato com Deus, perde cada dia mais a visão de Deus, perde cada dia mais a oportunidade de receber do Espírito Santo, porque o que tem ouvido, o que tem visto, são ensinamentos deficientes da verdade bíblicas, são ensinamentos que estão fora da realidade de Deus, são ensinamentos que procedem do inferno, são ensinamentos que estão nascendo lá, no reino das trevas, e se manifestam através de sacerdotes que são enganados pela mentira de Satanás. A você que me ouve, nós não estamos aqui para julgar a vida de ninguém, porque nós temos o parâmetro de fé. Nós estamos aqui para dizer qual é o parâmetro de fé para que você possa viver segundo os princípios de Deus. Se você deseja viver o Senhor Jesus Cristo, não é esse oba-oba, não é esta festa que acontece hoje dentro das igrejas, que mostra que você tem comunhão com Deus, mas é uma vida de retidão, de submissão, uma vida de santidade, cheia do Espírito Santo, uma vida que transborda da graça de nosso Senhor e que frutifica no Espírito Santo de Deus. As tuas obras estão totalmente de acordo com aquilo que é comum aos homens que são cheios do Espírito Santo de Deus. E nós, amados, não podemos fugir desta verdade em nome de nada. Não podemos fugir da verdade de Cristo em nome de igreja, em nome de homens, em nome de filosofias, em nome de teologias, enfim, nada pode nos tirar do alicerce que é Cristo Jesus, a rocha verdadeira na qual devemos estar alicerçados, firmados eternamente. Leiamos a palavra do Senhor, porque nela vamos encontrar a verdade de Deus. Leiamos a palavra do Senhor, porque nela vamos encontrar aquilo que Deus quer. Venhamos comer a palavra do Senhor porque ela é verdadeira, porque ela é real. É ela que nos edifica. É nela que nós vamos crescer. É nela que nós vamos ser ensinados e através dela seremos ensinados a observar, a vivermos a vontade do Senhor Jesus Cristo. E tenhamos cuidado, irmão, muito cuidado, para não sermos enganados pelos espíritos imundos que se levantam por aí com grande poder e com grande astúcia. Que a palavra do Senhor esteja no teu coração, que a palavra de Deus se manifeste poderosamente na tua vida, e que tu sejas um homem, uma mulher, jovem, adolescente, até criança, mas que procurem ler a palavra, conhecer a palavra, para que sejas guiado na verdade, e a verdade é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e lhe dê momentos felizes e cheio do Espírito Santo de Deus. Amém.